bom, pessoal? Bem-vindos aí a mais um Resenha Agrocast, dessa vez aqui um convidado mais que especial, né? Vamos falar aqui de pecuária do futuro, né? O que a gente vai ter aí nos próximos anos, a visão, do Antônio Schacker, aí, que é uma pessoa, né, que é referência no mercado. Eu tenho algumas historinhas aí que talvez a gente fale aí durante, mas por favor, Antônio, se apresente para se é que alguém não te conhece Ô, ainda. louco, Fábio. Antes de mais nada, obrigado pelo convite, pela oportunidade. É sempre bom estar com gente que é amigo, que a gente gosta. E ainda mais falar de pecuária do futuro, que é a nossa missão. Então, eu sou zootecnista, sou diretor da Integra, uma empresa de tecnologia com uma vertical de para o agronegócio e também uma vertical de produção, onde a gente também tem métodos de produção, onde a gente cuida de fazenda, a gente implanta protocolos de produção. E a nossa missão, no final das contas, é aumentar o resultado, melhorar o resultado econômico das fazendas através da modernização dos processos. Então, o que a gente faz é olhar para o processo e modernizar as fazendas para poder ganhar mais dinheiro, no final das contas, né? O meu contato com você, né, com a metodologia, né, começou oficialmente em 2021, né, quando eu mudei para Goiânia e comecei a trabalhar na consultoria dessa área. Mas a primeira vez que eu escutei falar de você foi antes, eu vi um anúncio de um livro seu. É mesmo? Eu falei assim, pô, um livro aqui da zootecnista, vou comprar para dar uma força. Mal sabia eu quem era, né, o Antônio Schacker, que muito obrigado da minha ajuda. Sempre a gente precisa, mas sempre, com certeza, Fábio. Aí depois que eu entrei no mercado, eu falei assim, caramba, o tamanho do cara. Mas enfim, acabou dando certo, né, a gente gravar. E aí, Antônio, eu queria falar com você, né, justamente essa questão da pecuária do futuro, porque eu vejo, né, que das grandes transformações que tiveram na pecuária, né, desde importação lá do Nelore, quando começou a vir, popularização da IATF, que hoje nós somos um dos países que mais insemina, plano real, tudo isso. Mas agora eu tô vendo uma mudança que não vai ser muito técnica, né, que é mais de organização, de situação, sem né, dúvida. que é falta de mão de obra, que é questão de dificuldade de sucessão. A gente vê aí, né, quantas fazendas estão deixando de existir por não ter uma sucessão. E qual que é a sua visão disso, né? Legal, Fábio. Eu adorei quando você falou assim desse processo, porque a gente separa as etapas de atividade pecuária em 3 grandes momentos. Um primeiro grande momento que nós podemos falar assim dos anos 40, 50, 60, 70 e 80 e início dos 90. Por que uma fase tão grande? Porque você tem uma abertura de área que começa no Brasil, Paraná, São Paulo. Obviamente isso vai migrando pelo estado, você vai subindo pelo Mato Grosso do Sul, aí você chega nos estados do norte do país que ainda estavam, né, em área de formação na década de 90. Aí acontece um fato. Então, esse momento é um momento que ainda não tem estrada, não tem ponte, não tem energia, e o Brasil agro é construído por essa geração muito forte, que é a geração dos baby boomer, principalmente, né, que são os mais velhos que fizeram a coisa acontecer, né. A partir daí, o que acontece? Estabiliza a moeda, que é o plano real. Sim. E aí, antigamente, como a gente tinha, assim, 1000% de inflação anual no Brasil, era uma loucura, que era comprou, você vai chegar a tabela nova. Aí você estabiliza a moeda, e ou seja, a tua ineficiência produtiva que antes a inflação escondia, ela passa a aparecer, porque no final das contas, agora a fazenda é empresa, porque antes era só reservar valor. O boi estava gordo no pasto, eu não vendia e acabou. Tudo bem, porque no dia seguinte você vendia por mais, e por mais, e por mais, e por mais. E acontecem 2 coisas ao mesmo tempo, cara, que é a estabilização da moeda e o retorno, vamos dizer assim, da primeira geração voltando. Então chega o filho, a filha trabalhar na fazenda, pai, temos que inseminar, pai, temos que fazer cerca elétrica, pai, tem que adubar pasto, tem que fazer rotacionado. E aí, obviamente, você começa um novo momento da atividade pecuária, chegam as raças taurinas, britânicas, continentais, aquela época de charolês, de Chianina, Marquigiana, Limousin e tal. Bom, isso vai, obviamente, que eu posso dizer, praticamente até a pandemia, anos 2000, né? Você tem também um outro momento mercadológico, e pós disso chega um momento, digamos assim, que se fortalece essas questões que você trouxe, que é, por exemplo, então você já não tem, aquela primeira geração já se aposentou. Infelizmente, a revolução tecnológica não aconteceu para todo mundo. Então, não aconteceu, a fazenda fica degradada, o filho ou a filha não foi formado, então ele não tem aquele interesse, e a gente se depara com uma situação. A atividade pecuária, como você sabe muito bem, precisa dar pelo menos 7 arrobas para sair do ponto de equilíbrio, para melhorar. Num país que produz menos de 5 arrobas, pasto degradado, 60% dos pastos brasileiros são degradados,
a média das fazendas dando muito pouco dinheiro e, obviamente, o que a turma chama de um apagão de mão de obra. Então você está numa situação, está sem dinheiro, está com pasto degradado, não tem funcionário, não tem sucessor e você tem um cenário, claro que eu estou sendo tragedista aqui um pouco, mas é para contextualizar. Sim. Né? E aí, o que eu faço, né? Então esse é um primeiro ponto. E aí, para mim, é muito claro, precisamos modernizar a fazenda. Então, aproveitando a tua deixa muito inteligente, eu vejo assim, primeiro ponto, que a gente só consegue resolver um problema quando a gente assume que ele existe. Sim. E quando, principalmente, a gente atribui a nós mesmos a solução. Quando você aceita, de fato. Assume a responsabilidade. Assume a responsabilidade desse troço. Então, assim, se não tem mais mão de obra, eu faço a pergunta, mas não tem mais mão de obra? A população sumiu? Mas ninguém quer mais ir para a fazenda. Não é que ninguém mais quer ir para a fazenda. Ninguém quer mais para esse tipo de fazenda. Uma fazenda antiga, para carregar saco, para, digamos assim, às vezes para trabalhar montado. Só a sol, né? Só a sol. Porque mudou a geração. Sim. O mundo que viveu aquele mais velho, você pega um mais velho, você pergunta para um senhor aí de 60, 70, 80 anos, se tem algum problema a trabalhar no domingo. Mas de jeito nenhum. Então, assim, mudou a perspectiva. Agora, essa nova geração, ele é mais moderna. Agora, quem mexe em aplicativo, quem mexe em inteligência artificial, é o mais novo. Então, um ponto importante para quem está nos ouvindo, nos assistindo aqui no podcast, é dizer o seguinte: precisamos modernizar a fazenda para atrair as novas gerações. Porque antigamente, a minha geração, a sua, ia trabalhar na fazenda. Sim. E hoje as novas gerações vão trabalhar num projeto empolgante. Então, se o pecuarista não perceber que para atrair as novas gerações ele precisa ter um projeto empolgante, ele não vai ter mais mão de obra. Mas, Antônio, o que é um projeto empolgante? O projeto empolgante é um projeto de modernização. Você chegar para um jovem e falar assim, cara, nós vamos trabalhar aqui um sistema moderno de gestão, onde você vai ter um pastoreio em faixa, uso de quadriciclo, uso de sensor, uso de drone. Você vai ser remunerado através da tua performance. Você vai conseguir conviver com gente legal. A inteligência artificial está inserida aqui. Nós vamos trabalhar num sistema onde vai ser seguro para você. Tem um sistema de folga, de hora extra, de refeitório que faz todo sentido. Então você moderniza para atrair as novas gerações. Sua casa vai ter internet. Sua casa com certeza vai ter uma internet ultra rápida. Então você vai ter todas essas condições, mas principalmente você está trabalhando num lugar com ambiente bom, num projeto legal e fazendo uma ressalva. Se o mais velho tinha orgulho de falar que iria trabalhar 50 anos naquela fazenda, eu tô aqui há 32 anos com muito orgulho, quando eu morrer eu quero ser enterrado aqui, as novas gerações não necessariamente. Sim. E se o mais velho, a nossa geração, não perceber que você precisa criar processos para que a pessoa numa semana entregue o serviço, ele tem que aprender a fazer e de repente ele vai ficar 2 anos na fazenda, talvez isso seja um novo normal, né? Então a gente tem esse cenário que a gente precisa modernizar a fazenda para ser legal para atrair as novas gerações. A gente precisa reconhecer que tem um novo padrão climático, né? Ou seja, lugar que não geava hoje dia, lugar que sempre geava parou de gear, lugar que chovia não chove tanto, era para chover em janeiro não chove, chove em outubro. Então você precisa também ter um programa alimentar muito bem estruturado. Então quando a gente olha para a fazenda do futuro, é uma fazenda que percebeu as mudanças no mundo, na sociedade, no planeta. Por exemplo, você comentou, vai ter um episódio maravilhoso sobre vinho, não é? Isso. Cerveja e vinho. Cara... Churrasco e vinho. Churrasco e vinho, desculpa, churrasco e vinho, claro, né? Churrasco e vinho. Pensa o seguinte, cara, se perguntasse assim pro especialista, que é o seu irmão, em vinho, o que vinho a gente tomava nos anos 90? Você não é dessa época, né? Mas a gente tomava vinho doce, vinho de garrafão, Sim. Né? E hoje, de repente, você tem esses vinhos que a gente, sabe, aprendeu a tomar, que vem, sei lá, da Itália, vem da Argentina, vem do Chile, sei lá da onde. Tem um monte de característica que a gente nem sabia. Que nem sabia, notas de não sei o que, né? Mas aí tem minha carne, cara. Pensa o seguinte, será que 15 anos atrás, quando a gente ia comer, assim, a gente olhava para marmoreio, para aquela cobertura de gordura como é hoje? Então, o mundo, depois que você experimenta uma nova carne, um novo vinho, né? Infelizmente, no caso da carne, ela é meio mal distribuída, porque a gente ainda tem perrengue no churrasco, né? Verdade. Então, assim, a gente olha para uma pecuária futura, onde você moderniza e entende a sociedade. E a sociedade, ela quer uma carne produzida com muito bem-estar animal, uma carne produzida numa fazenda que capturou gás de efeito estufa, uma carne produzida
por jovens que foram incluídas, e principalmente uma carne boa, uma carne de animal jovem, com marmoreio, é ou não é? E a turma tá disposta a pagar por isso, né? E tá disposta a pagar por isso. Tanto que as marcas de carne, elas vendem tudo. Sim. Claro que eu entendo que pode ser nicho, talvez você... eu sei que na tua sequência de podcast você vai conversar com um especialista sobre isso, né? Mas eu entendo que o gestor, o líder, ele vai precisar reconhecer que as coisas mudaram. Sim. Entendeu? Acho que modernizar é preparar para o novo padrão climático. Então você vai ter que ter silagem, feno, sistemas de pastoreio para melhorar o desempenho econômico da fazenda, porque se você maneja bem a pastagem, você vai bem, né? Situações, treinamento. Eu vou contar uma história. Ontem, né? Eu estava numa das fazendas que a gente acompanha, especialmente uma fazenda que eu estou muito próximo, que a gente cuida, Genética HP, lá a gente produz a produção Brangos, Nelore, carne de qualidade e tal. Cara, e a reunião foi assim, a gente lançou o plano de metas para a safra, né, para todos os funcionários. Então, lá todo mundo tem a possibilidade de ganhar 2 salários a mais, pelo menos 2 salários a mais, 1, 2, 3 salários a mais, de acordo com a performance técnica. E além disso, se conseguir bater algumas metas, você vai poder escolher ganhar uma televisão, Caramba, sabe? legal. Ganhar uma máquina de lavar roupa, sabe? Ganhar 4 pneus pro carro. Então você tem isso. E lá, por exemplo, a gente abre e fecha a semana com inteligência artificial, né? Lá, por exemplo, a gente consegue... a gente mapeou os processos da fazenda também usando IA. Lá a gente tem um calendário anual. Lá a gente olha para o processo, lá a gente atrai as pessoas. Inclusive, lá tem um novo modelo de gestão. Porque o que acontece quando você falou da sucessão? Você tem o modelo anterior, você tem o dono da fazenda, você tem o gerente, e abaixo do gerente você tem turma de escritório, turma de campo, de pecuária, turma de máquina de serviço geral, né? No escritório você tem suprimento, tem administrativo, tem a turma da contabilidade. E aí aquele dono, aquele gerente, esse gerente habilidoso, o cara faz silagem, o cara acompanha confinamento, o camarada tá mexendo com suprimento, papel. Então, assim, ele tem que ser uma cabeça dele, tem que ser um gênio, né? E, obviamente, tem que ter muita experiência. Então, essa figura desse gerente tradicional, ele também está aposentando. Então, como que a gente está organizando hoje? Então, a gente não tem... Então, se você tem um dono atuante, esse dono entra na operação, mas o equivalente ao capataz, por exemplo, encarregado de máquinas, ele sobe um pouco de nível e trabalha mais estrategicamente. Então a gente está formando, então a fazenda não tem mais dono, gerente, equipe. Dono e equipe, essa equipe sobe dentro da jornada e vira encarregado de desempenho pecuário, encarregado de máquinas em geral, e dentro do escritório, é um termo legal que o Arlindo criou, que é um departamento de inovação e inteligência pecuária. Caramba. Então o escritório não é o controladoria, é inteligência pecuária, ou informação pecuária, como queira dizer, né? Eu gosto muito de departamento de inovação e inteligência pecuária. E onde a gente está analisando, poxa vida, nós estamos dentro da meta ou fora da meta? A gente está gastando o que é para gastar, não está gastando o que é para gastar? Como que está o NDVI dos pastos? Cada lote está performando como está a performar? E onde, então, quando você reúne em volta de uma mesa na fazenda, não é para falar onde vai pôr o gado apenas. É para falar assim, qual foi o desempenho daquele lote? Como está a score de condição corporal? Como está a score de fezes? Como que está a ingestão? Como está a heterogeneidade? Você pesa o gado. Você tem o gado está ganhando 650 gramas, mas tudo bem, mas você vai ter de 1 quilo e vai ter um animal de 300 gramas. Como foi essa distribuição do ganho de peso? Como que você vai apartar? Então você passa a tomar decisões data-driven, que é o nome que a gente fala fora da fazenda. É decisão baseada em dados. E é para isso que a Integra existe, inclusive, né? E tem você, certificado nosso, né? Que leva esses números para a fazenda, né, Fábio? E aí é isso, né? Porque você pega, você para de discutir o que você falou, em que passo que vai, para o que fazer com isso, né? Precisa corrigir uma suplementação, o fundo precisa recuperar para poder chegar, né? Então, muda completamente a visão, né? Muda a visão. E aí, tudo isso que você tá falando, né? Eu sei que a gente tá falando de futuro, mas com certeza já tem fazendas que fazem, né? Sim. Tem alguma coisa dos últimos, né, benchmarks que vocês acompanham, que você percebe uma tendência, não, isso aqui o pessoal tem feito nos últimos 3, 4, 5 safras, que vai continuar? Cara, tem sim. E isso é muito legal. E acho que até que você falou assim, a grande vantagem do benchmarking que o pessoal nos ensina. Porque o número traduz a realidade. O número, o lucro, a produção da roupa por hectare, mortalidade, a perda pré-parto, ganho de peso, desembolso por arroba, são só consequência. Sim.
São consequência, porque quando você pesa um boi, você não vai mudar aquele peso. Não. Quando você faz o diagnóstico de gestação, ela não vai ficar prenha ou vazia naquele dia. Então, no dia que eu peso, eu só revelo a minha performance. No dia que eu faço toque, eu só revelo a minha performance. Então, assim, no momento que eu estou medindo, eu preciso entender que aquele momento já é fim. Sim. Você não vai, no dia do toque, fala assim, você não vai sair de 70 para 85 de prenhez. Então, ela chegou lá já com 70 de prenhez, ou já chegou com 85 de prenhez. Com certeza. Então, o primeiro ponto que a gente percebeu nas fazendas top rentáveis, as que prosperam, ou até mais só do que ser top rentável, aquelas que melhoram sistematicamente. O que elas têm, as fazendas que melhoram sistematicamente? Primeira coisa, dono atuante. Alguém com atitude de dono. Às vezes não é o dono em si da fazenda, mas você tem um gestor com espírito de dono, alguém que toma a decisão, que mostra o caminho, que traz as pessoas. Essa é a primeira coisa. Tem alguém que assume a responsabilidade e transfere a responsabilidade no seguinte sentido. Somos nós, isso é meu, isso é de Fábio, isso é da Bárbara, nós estamos juntos para chegar lá. Para onde nós estamos indo, por que nós estamos indo, qual que é a responsabilidade de cada um e o que cada um vai ganhar quando chegar lá. Então, esse é o primeiro ponto. Além disso, teve uma outra característica interessante, que até foi o Odilon, um grande amigo nosso, um certificado, ele falou assim, concreto chega depois. O que é o concreto chega depois? Antes de fazer casa, barracão, estrada, curral, pista de avião, tem pasto, tem cerca, tem água. Entendeu? Tem pasto, tem cerca, tem água. O concreto do piso do confinamento chega depois. Então, o concreto, assim, primeiro você investe em investimento produtivo, principalmente em ambiente pastoril, que é pasto, cerca e água, e as fazendas têm orgulho disso. Outro aspecto importante, e foi muito legal, porque foi muito marcante no nosso encontro, quem manda na gente é a lousa. Fala, como assim a lousa? Ou pode ser a televisão, pode ser... É a programação semanal. Quem manda na gente é a programação. Então, você tem uma programação anual, que vira semestral, que vira trimestral, que vira mensal, que vira semanal. Então, você tem uma programação previamente estabelecida e essa programação é seguida. Claro que chove mais, chove menos, chegou, não chegou o insumo, atrasou o calcário, quebrou o trator. Então, você, obviamente, ajusta. Mas existe claramente um aspecto muito relevante de programação, de planejamento, de foco e disciplina. E aí, a partir disso, eu posso listar 9 elementos que se repetem nessas fazendas. Primeiro elemento, pastagem manejada em ponto de engorda. Seja em setembro ou fevereiro. Então, as fazendas se preocupam em não rapar pasto, mas já em ponto de engorda. Segundo elemento que garante o primeiro, boa estratégia de entre safra. Antigamente eu defendia 500 quilos de matéria seca guardada por unidade animal, agora virou uma tonelada. O novo padrão climático tá tão maluco que, assim, 500 quilos dava para mais ou menos 3 meses. Uma tonelada, aliás, vamos falar, come 4 toneladas, 25% é isso mesmo. Agora nós estamos falando, assim, em praticamente 4 meses de comida guardada, sabe? Então... porque nós estamos falando em 1 tonelada, cara, né? 1 tonelada de comida guardada é bem importante para nós, assim, porque não é mais a seca só, né, Fábio? É veranico, entendeu? É atraso da chuva, então principalmente a transição. Então, tem estratégia. O terceiro elemento são fazendas que foram dimensionadas de forma inteligente. Curral, barracão, bebedouro, infraestrutura. O quarto elemento é a suplementação. O pasto não tem tudo. Né? Agora, a suplementação mais orientada a completar o pasto. Eu tenho um amigão, o Maurício Piona, ele fala assim, se não for comendo, não vai ser lambendo. Né? Então, mais uma suplementação. Então, você tem isso. E aí entram 2 aspectos importantes, assim, um deles não CT, mas eu poderia ter citado antes, porque assim, é meio sem ordem, mas isso tem, que é cuidado com o solo, sabe? O solo tem que ser vivo. O que é um solo vivo? Um solo vivo que você tem um solo coberto, sem erosão, que tem matéria orgânica. Não é assim, cuidado com o solo não é colocar 2 toneladas de adubo. Cuidado com o solo é a vida no solo, é a saturação de base do solo. Então, o solo é um ecossistema vivo. Então, assim, eu defendo que pasto é um ecossistema, que é a interação dos micro-organismos com as raízes e tal. E aí a gente caminha para a reprodução potencializadora. São 160 quilos de bezerro desmamado por vaca exposta. Genética, e a genética é o elemento de maior razão benefício-custo. O cara chega e fala, eu quero comprar um sêmen barato. Falei, mas faz a conta, o que é barato? Às vezes um sêmen de R$100 é barato. E o cara fala, eu vou pagar 12, mas assim, o que muda? Cara,
Cara, o reprodutor, então quem usa boi de boiada, cara, ele tinha que pagar para usar aquele boi, porque assim, é muito interessante. Esses dias eu fiz uma análise econômica do processo reprodutivo, cara, é assim, é maluco. Às vezes, pela nossa estatística, existe um déficit genético que representa praticamente R$500 por hectare. Caramba. Então você imagina, se o cara usar reprodutor provado, ele pode ganhar até R$500 a mais por hectare. Porque quando você faz as contas, né, eu tava acho que 15 dias atrás, numa reunião na fazenda, justamente fechando o reprodutivo, e o foco foi isso, de quanto um touro, né, o ponto de vista dele era o contrário, o quanto que um touro é caro na fazenda, gera produto caro, porque ele serve muito pouco. Quando você usa duas inseminações ou até 3, sobra pro touro muito pouco, né? E fica nesse embate. E são duas coisas, acho que complementares, assim, nas fazendas que a gente cuida, a gente sempre usa IA e touro, porque o reprodutor no nosso protocolo, é um protocolo que a gente aprendeu com o Leonardo do Qualitas, que é assim, então a gente faz uma inseminação, quem tá prenhe, quem tá ciclando já vai com touro, quem tem anexo faz o resync. Então nós estamos conseguindo bons índices, assim. E o touro tem que ser bom porque você tem muito filho de touro, né? Porque tem muito. Porque nesse outro, até tava mostrando lá, deu 9,80%, se eu não me engano, filhos de touro. Falei, pô, então vai ser 9% só do gado do fundo, do final, né, da estação, que você já não vai querer. Então, analisando o custo-benefício de ter o touro. Mas claro que depende do modelo, que é como você tá falando. Se você tem essa estratégia mais direcionada, nossa, você faz vai toda otimizar. A diferença. A gente gosta muito, inclusive, assim, a gente mediu redução da perda pré-parto, conseguimos diminuir esse período de monta. Então, na nossa visão, a combinação IATF e touro é uma combinação maravilhosa, né? Claro que a gente respeita quem só usa touro, quem só faz IATF, mas assim, no caso das fazendas que a gente usa o nosso protocolo técnico, de que nós temos um protocolo de R$2.000 por hectare na cria. Então, a gente tem aí 44 instruções, né? Porque são processos, né? E esses processos e um deles é o reprodutivo, obviamente, né? Mas tem o sanitário, tem o nutricional, né, tem o forrageiro e assim por diante. Justamente focado em resultado, em atrair talento e diminuir a dependência da fazenda. Às vezes a fazenda ela vira escrava do colaborador, cara. Você não pode mandar o cara embora porque tá tudo na cabeça dele, Tá tudo na cabeça dele. E às vezes esse cara é bardoso, né? E ele sabe que é tudo na cabeça dele, ele sabe tudo, e aí o cara fica escravo. E a fazenda é uma fazenda que não tem um protocolo, um jeito, ela não é uma fazenda que recrutadora. Cara, a fazenda tem uma fama ruim, né? Nem vai recrutar nunca. Agora, a fazenda parece bem, a fazenda tem uma rede social legal, a fazenda, como eu falei, tem um plano de remuneração variável que o cara vai ganhar televisão, o camarada pode ganhar 14º, 15º, 16º salário, né? Aí as pessoas se interessam. E até uma coisa que o Ricardo Arantes fala muito, né? Você tem que cuidar da família do cara, né? Você coloca uma estrutura que tem um campeonato de vôlei para as mulheres, para os filhos, muda tudo, né? Muda tudo. Então você cuida da família. E então é essa modernização que faz muita diferença dentro da fazenda. E aí, com isso, voltando assim para finalizar os itens, além de reprodução genética, vem bem-estar animal e sanidade, cara. Assim, não tem como. Então, são 9 orgulhos que a gente fala, Fábio, que são decisivos nessa fazenda moderna. Então, assim, o que essa fazenda tem? Tem um líder liderando, tem um foco na produção, tem, obviamente, um planejamento e um acompanhamento, orçado realizado de tudo que foi feito, abrir e fechar semana, abrir e fechar mês, abrir e fechar ano, e realmente, eu brinco, tem gente feliz que bate meta, né? E isso não acontece ao acaso, alguém precisa assumir essa responsabilidade e tem que parar de reclamar. Agora eu vou fazer a pergunta, você conhece, às vezes, produtor pecuarista que reclama do preço, reclama do clima, reclama de funcionário, mas não tem gente, porque o peão não trabalha, não sei o quê. E reclamar resolve, Fábio? Não, nunca resolveu, né? Nunca resolveu. Não, e você vê, reclama de preço tudo, mas o cara não faz uma estratégia de travar o boi, de se precaver. Né? Só tem gente ruim, não treina. Qual foi o último treinamento que você deu na fazenda? Não dei. Né? Como é que você quer mudar, né, a realidade? Os caras não sabem nada, mas você não quer ensinar, né? É difícil, né? Exatamente. Então a gente está olhando, e basicamente, como que a gente olha assim para essa modernização, que acho que é o tema que você trouxe para o nosso papo de hoje. São 4 macro áreas fundamentais que a gente não pode negligenciar. Então, quem está aqui hoje, pega papel e a caneta, aí eu ligo o celular, assim, liga o gravador do celular, porque se você resolver essas 4 coisas, eu tenho certeza que a fazenda vai mudar. Primeira, planejamento com acompanhamento orçamentário. Então você faz o planejamento, porque às vezes o cara faz o planejamento,
vou matar tantos boi, vou reformar tantos hectares, vou fazer tanto de cerca. Mas não traduz isso em orçamento. Aí quando vai executar, falta dinheiro. Sim. Ou às vezes o cara simplesmente faz um orçamento sem olhar planejamento, que ele pega os últimos anos, copia e cola e não tem estratégia. Então fica um orçamento acéfalo. Então, por isso que a gente chama de seria o planejamento com orçamento, que é do governo, né? O Ministério do Planejamento e Orçamento. Então, coloque o Ministério de Planejamento e Orçamento. Essa é a primeira coisa. E o planejamento é orientado em ganhar 4% que vale a terra, 20% que vale o gado, melhorar a condição das pastagens e assim por diante. Bom, então eu tenho uma visão para onde eu estou indo. E não dá para fazer gestão de pessoas sem mostrar para onde nós estamos indo. De jeito nenhum. Falar assim, daqui tantos anos nós vamos estar com 3.000 vacas, daqui tantos anos nós vamos estar com 500 vacas, daqui tantos anos nós vamos estar matando tantos bois, daqui tantos anos nós vamos ter tantos arrendamentos. Beleza. Por onde eu estou indo? Segundo elemento chave, pessoas. Como a gente vai fazer com que as pessoas sejam felizes, realizadas? Como que a gente vai atrair pessoas boas para abrir mão das pessoas que não estão adaptadas? Sim. É gente certa dentro do barco e gente errada fora do barco. Se você pôr gente certa dentro do barco, mas não tirar a pessoa errada, o negócio engasopa. Não vai pro lugar certo, não vai na velocidade pro lugar certo, certa. Porque você precisa ter valores humanos, né? Valores humanos. Por exemplo, você é um cara que se eu tivesse... Vamos imaginar um exemplo. Talvez se eu tivesse aqui mascando chicletes, né? Talvez isso te incomodasse. Você concorda? Sim. Porque fala, poxa vida, eu tô aqui numa entrevista, num podcast sério, tal, cara. Ou se eu estivesse falando com você, mexendo no celular, indisciplinado. Então, assim, cara, não são os seus valores. Sim, exatamente. Se você chegar na casa do meu avô, da minha avó, eles já partiram, mas se chegasse lá de chapéu, de boné, eles falam assim, você tá sentado na mesa? Por favor, você pode tirar seu chapéu? Porque pra ele era importante. Tem família que... Então eu não tô falando se é certo ou errado, mas eu tô falando que tem que ter adesão aos valores. Exatamente. Aqui a gente gosta disso. Por exemplo, na nossa empresa a gente gosta de positividade. Mas a positividade não é um otimismo irresponsável. Sim. A gente entende que as coisas nem sempre dão certo, entende que o trabalho é importante, mas assim... Se tem um lado pra gente olhar, é o lado positivo. Sim. Então a gente não gosta muito de nuvem negra, apesar de a gente gostar de buscar problemas, coisas que devem melhorar. Então é cultural nosso. Aqui a gente gosta que as pessoas cumprimentem quando entrem. Porque pra nós é cultural. E a gente gosta que as pessoas vão na bola, não vai na canela. Entendeu? É diferente eu conversar com você na bola e conversar na canela. Sim. Então você tem uma questão cultural. Então você forma esse tipo de time. Aí nessa formação você pode montar um plano de remuneração assim. Eu tenho vaqueiro 1, vaqueiro 2, vaqueiro 3. Eu tenho gerente 1, gerente 2, gerente 3. Eu tenho tratorista 1, tratorista 2. Para cada nível hierárquico tem um salário, tem um treinamento, você tem uma avaliação de desempenho, você tem feedback periódico, você tem plano de remuneração variável, você tem um monte de coisa. Você tem a quadra de vôlei de areia, né? Então você cuida de gente, desenvolve gente, ensina gente e aparece bem com gente, porque se você não for uma fazenda recrutadora, você é escravo da equipe que você tem lá. E aí você tem muita gente, né, que às vezes o camarada tá lá numa posição importante que não aceita, né, opinião de ninguém, que se acha professor de Deus, né, ainda reprova ele, né? Arrogância intelectual. E aí você trava e você não pode desligar porque você não tem um sistema, porque tá tudo informação do cara. Tá no e a planilha dele, não sei o quê, então... É difícil, né? Mas aí é um líder fraco, entendeu? Então, planejamento, orçamento e gente, entendeu? Gente certa no lugar certo, gente certa dentro do barco, gente errada fora do barco, e meta e acompanhamento por performance e valores positivos. A gente olha aqui, valores positivos e meta. Aí vai para o terceiro componente, que a gente chama de processos e tecnologia. Então, o que o processo e tecnologia tá? Departamento de compra. Como que a gente... Quem que pede, quem que aprova, quem que compra, vai fazer o embarque. Como que é o embarque? Vai fazer um desmame. Como que é o desmame? Então, você tem um processo técnico, um processo gerencial. E a tecnologia, como que a gente usa a tecnologia aqui? É onde a Integra entra. Você tem tecnologia para controle financeiro, controle pecuário, tem revisão de tendência, orçado realizado, sensorização de coxo, robô de mudança de pasto. Então você tem um departamento de inovação de inovação pecuária, inovação e informação pecuária, que seja. Então, mas qual é o processo? Porque se eu tenho um processo, Fábio me contratou. Eu falo, qual que é o processo? O podcast você começa se apresentando, depois você fala isso, entendi o processo. Na hora que você for fazer o podcast com o Bruno, é assim que funciona. Agora, se não tem processo, é difícil, porque aí o processo é a pessoa.
Então, o processo, ele tem que ser da fazenda. Você troca a pessoa, mas o processo da fazenda. Claro que um processo é vivo, é versionado, as coisas podem melhorar. Então, a gente tem isso. E o último componente, tão importante quanto os demais, lembrando que são 4. Sim. Planejamento e orçamento, gente no centro, processos e tecnologia, e por último, obviamente, produção. Sim. Quando eu falo produção, como eu vou fazer para ter um ganho de peso de 850 gramas no sal mineral linha branca? Como que eu vou fazer para ter 76% de desmame, 86% de prenhez? Como que eu vou fazer para operar com uma lotação de águas de 2,9 UAs? Como que eu vou fazer na transição água para seca, seca e seca para águas? Então, como funciona minha programação de recria, de terminação? Quem vai para o confinamento, quem vai para TIP, quem vai para recria intensiva a pasto, né? Ou quem vai para recria confinada? Então, quando você olha para essas 4 macro-áreas, você basicamente cumpre tudo. Porque nos processos você tem processo gerencial, suprimento, processo comercial, e assim por diante. Então, esses processos gerenciais são fundamentais. E aí, como a fazenda é organizada, o sucessor se interessa, porque é um negócio. Aí ele vira um negócio gerador de dividendo, entendeu? E também não é que negócio que fica tudo na cabeça do pai, que o pai fazia tudo, né? Ele sabe que tá num processo, sabe o que vai acontecer, ele sabe as decisões que ele vai tomar. Ele vai poder continuar indo pra praia nas férias, né? Curtir lá. Com certeza, morar na cidade. Cada vez mais fácil, porque tem processo, porque tem tecnologia, né? E o pai, acho que o sucedido, ele é muito responsável pela ausência do sucessor. Meu filho não está interessado. Provavelmente ele não criou essa condição. Sim. Esse é um ponto número. E ponto número 2, mesmo que tenha isso, quem disse que o sucessor tem que ser familiar? Por que não pode ser um sucessor que não é da família? Verdade. Qual o problema disso? A gente mesmo ajuda a cuidar de fazenda. Sim. Você também. Então, eventualmente, é mais fácil e às vezes mais equilibrado para a própria família os filhos irem para um determinado conselho. Não é só para fazenda grande, Poxa, a minha família tem uma pequena fazenda. De tempos em tempos, cada um dos filhos cuida. Depois que meu pai faleceu, infelizmente, eu cuidei 2 anos, depois veio meu irmão, agora tem minha irmã, agora meu irmão e minha irmã estão cuidando da propriedade. A gente senta periodicamente, analisa os números da fazenda, quem cuida são eles, né? Mas eu recebo dividendo. Sim. Eles recebem uma remuneração por cuidar da propriedade e eu recebo dividendo, e eles também recebem dividendo. Agora, por que eu ia querer sentar com alguém para falar de um projeto que ele cuida que eu não ganho nada? Então, assim, o que eu quero dizer, e vou dizer, quantas vezes, Fábio, eu vi uma situação que foi a seguinte, você tem um irmão que cuida da fazenda e o outro, e eles vivem em pé de guerra, porque o da cidade fala, você só gasta, a tua mulher tá usando o carro da fazenda, porque na casa da fazenda você fica na melhor casa, e o cara da fazenda fala, mas eu que tô aqui, você mora na cidade grande, teu filho estuda na escola boa e tal. Só que aí, às vezes, esse cara sai da fazenda, vai pro que eu vou chamar de conselho e contrata um gestor. Profissional. Aí um cara falou pra mim, ele falou assim, Antônio do céu, eu cobro o nosso cara lá 10 vezes mais do que meu irmão me cobrava. E agora eu voltei a ser amigo do meu irmão. Mas entendeu? Isso aí você facilita, né? Você então, organiza. Não precisa necessariamente ser uma sucessão agora. Você tem que ensinar os filhos a olhar pro número. Sim. O que é previsualizado, o que é desembolso por arroba, o que é margem sobre a venda, o que é lotação. Então, existe uma jornada para educar esses sucessores que podem ser sucessores não executivos. E se ele tivesse 30 fazendas, igual esses grandes... Sabe, a gente fala, esses velhos sabidos? O cara era pobre e construiu 30 áreas, 30 fazendas, 40 fazendas, 12 fazendas que seja. Entendeu? E ele cuida de 12, Sim. Cuida de 20, cuida de 30. O filho vai conseguir, né? Além da transportadora, além de, às vezes, um frigorífico, além de não sei o quê. Então, assim, cara, então calma aí. Então, tem jeito, né? Tem jeito. E aí eu acho que é isso, né? Essa questão somente de sucessão, que não é o foco aqui, mas eu acho que é bastante interessante, é isso. Você tem que deixar seduzir o filho ou quem for para entrar no negócio, dar condição, e se vê que não é a pegada dele, não é o jeito, aí você falou. Retira, contrata uma administração profissional. E põe ele no conselho e remunera. E remunera pelaquela reunião de conselho, entendeu? E organiza o financeiro para ele cuidar, porque é um patrimônio, querendo ou não, Com certeza, um patrimônio. E o ativo, o pessoal, vende a fazenda. Cara, vender a fazenda não vai comprar outra. E não é fácil, você não vende também, né? Não vende da noite pro dia e tal, né? E aí uma coisa interessante também que você tá falando daquela jornada lá, né, da mudança do cenário, só pra marcar aqui, né, que eu não falei na hora, que era que
depois da mudança do plano, né? Que você sustentou, começou a aparecer ineficiência, mas mesmo assim a fazenda valorizou bastante. Sim. E a tendência é que talvez ela pare um pouquinho em algumas regiões que já chegou, que saturou, você não vai ter mais, talvez. Você tem uma inclinação diferente, né? E aí você começa a precisar fazer com que a fazenda dê o retorno mesmo, Isso, né? ela tem que gerar caixa. Ela se empatar não vai resolver mais, né? Ela tem que gerar caixa, e aí quando a gente vê essa diferença do gerar caixa, que você pega esses top rentáveis, vou até dizer mais, não os 30%, né, do top, mas aqueles. 5, 6. Aqueles fera mesmo. 5 pau por hectare. Qual a diferença dele de... Porque eu já fiz o levantamento, algumas apresentações que eu faço, que eu levo o nome da... Então, você nem sabe, mas eu levo o nome da Integra, mostrando a comparação, que do benchmark passado, a diferença do top rentável de recria e engorda para média, deu mais de R$2.500. É muita diferença, né? E a gente não tá falando de 7 para 5,5, não. A gente tá falando de 2.900 para 500. É verdade. E desses top, como é que fica isso daí? Então, e nesse nível, a gente percebe uma coisa muito importante. Eles conseguem produzir muito e barato. Resumidamente é isso. Mas ponto, mas como que produz muito e barato? Bom, para produzir muito, invariavelmente passa por 2 elementos: alta lotação e alto ganho médio diário. Sim. Isso produz muito. Alta lotação e alto ganho não garante que você produza barato. Mas como que eu tenho alta lotação e alto ganho produzindo barato? Pensando a estratégia operacional da fazenda. Então, imagina a seguinte situação. Vamos falar de um exemplo de um camarada que faz recria e engorda. Então, o camarada, primeiro, ele é um baita comprador. Sim. Capitalizado, tem um suprimento bem feito, então ele tem as travas na bolsa, ele tem a compra antecipada e tal. Tem sempre caixa, se ele tem sempre caixa, então ele monta uma estratégia para adquirir os animais no momento que ninguém está comprando, que ninguém tem pasto, mas ele tem feno, ele tem silagem, ele tem estrutura, então ele tem uma arquitetura operacional bem inteligente. Ele vai lá, compra os animais com ágil, mas animais geneticamente superiores, animal que serve, vem para a fazenda e lá chegando na fazenda, de acordo com a época do ano já está programadinho. Você chega nessa época vai para o pasto, chega nessa época vai para o confinamento, ou para requerer confinado, sai dali, volta para determinado pasto, depois volta para uma TIP previamente definida esse processo. E que ele já trava o custo da arroba na estratégia dele a 198, a 205, a 210. Então ele já entra no processo completamente resolvido. Então o processo dele de produção, aí você vai fazendo 50 arrobas por hectare, né? Pois é, porque você vê que gastar barato não quer dizer gastar pouco. Esses caras gastam muito, mas é que produz muito mais. Exatamente, gasta pouco por arroba produzida. É, porque quando você olha uma fazenda, que eu até fui conversando na fazenda no diagnóstico, era isso, ele gastava muito pouco. Sabe aquele cara do tiquim? Sim. Gasta um tiquim, só que ele produz um tiquim e o resultado dele era R$75 por hectare. Então, não adianta, porque no final das contas, o que a gente precisa? É gastar pouco por arroba produzida. Uma vez eu cheguei para um senhor que gastava pouco, nesse caso, eu falei, olha, eu vou falar uma coisa para ele, nós temos que gastar menos. Eu falei, eu também acho, Antônio, eu temos que gastar menos. Eu falei que o senhor está produzindo muito caro, seu João. Nós estamos produzindo uma arroba a R$340 e estamos vendendo a 321. Eu falei, tem que economizar. Eu falei, mas você sabe quando nós vamos economizar? Produzindo mais. E para produzir mais, nós vamos ter que pôr dinheiro no processo. É isso aí. Para produzir barato, tem que pôr dinheiro no processo. Se não pôr dinheiro no processo, vai produzir caro, né? E no ciclo completo, por exemplo, é toda a estratégia. Eu nem citei áreas que pode ter ou não integração, mas você tem monta curta, você tem novilha ganhadora de peso, você tem genética top. Muita então, precocinha, né? Ganhando peso e tendo acima de 78 de prenhez. Então, a gente olha para que houve uma arquitetura de produção, né? Então, para quem gosta de futebol, quem gosta de Copa, não sei o que, você vê assim, é o estilo do jogo. Sim. Tá jogando que jeito? Como que o time foi armado para jogar? Agora tem gente que não tem nem a armação do time, chega lá, desmama, nem sabe onde vai pôr os bezerros. É uma pelada, né? É uma pelada, tá jogando informalmente, não é profissional. Entendeu? Fazendo, então tem que ser então, quando você vai nesse nível, você vê que as pessoas produzem muito barato. E o barato não é gastar pouco. Barato é gastar pouco por arroba, gastar pouco por quilo, pouco por bezerro, né? E é muito dinheiro, a diferença é muito grande, né? De quem muito faz grande. certinho. Você né? falou de R$100 para 3 mil. Então, assim, pelo amor de Deus, é um negócio incomparável. É muito dinheiro na mesa. É muito dinheiro na mesa. E aí você falou da IA algumas 2 vezes. O que você está enxergando aí de IA vai jogar nesse processo efetivamente? Já está jogando, assim. Eu vou falar um pouco dos produtos da Integra, assim, que já são AI first, que a gente fala. Por exemplo, hoje a gente tem na base de coleta, que é tirar foto de uma nota e essa nota, através da IA, fazer um pré-lançamento no sistema financeiro. Nós temos isso. A gente tem, por exemplo, morreu um bezerro, nasceu uma novilha, ou falar, já fazer. Então você tem a presença da IA na coleta de informações. Então isso já está bastante consolidado.
Aí a gente tem também a presença da IA no processamento, onde através da IA, você hoje, por exemplo, no nosso Analytics, você faz uma pergunta, analise minhas mortes, calcule a mortalidade e me propõe um plano, um checklist para reduzir a minha morte. Então a própria IA faz esse tipo de coisa. Tem uma outra lente que é, se eu comprar o bezerro a R$16 o quilo, gastar R$90 por cabeça mês e vender a 310, qual vai ser o resultado e como eu consigo um resultado tal? Então a inteligência artificial está nos auxiliando muito. Claro que como companhia, aqui como Integra, ela ajuda no desenvolvimento, na gestão. E aí tem outras coisas que a IA está fazendo para nós também. A gente abre e fecha a semana. E a IA, por exemplo, ela faz o relatório da abertura e fechamento de semana. Ela fala, por exemplo, o Fábio entregou tanto, o Antônio entregou, manda um WhatsApp para você cobrando, né? A gente mapeia processo e a gente grava a reunião de processo e ela constrói os fluxos. Então, a presença da IA está bastante intensiva dentro das operações da atividade agropecuária, para quem acredita nisso, obviamente, né? E você acha que vai ter alguma coisa aí que vai aparecer que a IA vai fazer que ninguém pensou ainda? Tipo, alguma maluquice que você acha que algum dia pode dar certo, não? Não tenho dúvida nenhuma. E se depender, a gente que vai ajudar a descobrir isso aí. Porque assim, olha quanta coisa interessante a gente pode ter. Imagina o seguinte, se você tem um monitoramento com uma câmera, com um drone, seja o que for, esse monitoramento pega a temperatura, a radiação solar, oferta forrageira, comportamento animal, para ele chegar em tempo real da seguinte forma. Ó, eu tenho sensorização de coxo, hoje a gente já mede que tensão no coxo, fala assim, olha, o animal tal está tendo um comportamento inadequado, porque ele está andando mais ou andando menos do que é previsto, não foi na água, não foi no sal, e ele está dando sinais que em 3 dias ele vai começar a perder peso. Nossa. Então, assim, a gente acredita nisso. Então, vá lá, que provavelmente ele deve estar com o início, sei lá, de um problema respiratório. E o tratamento vai ser esse, e você vai antecipar. Ou, isso eu estava discutindo agora, antes de vir aqui na reunião. Caramba. A gente viu que existe um impacto climático na mortalidade. Queda de temperatura brusca, aumento de chuva, tal, você aumenta a mortalidade. Cara, falou assim, olha, tem uma tendência de uma inversão. Quem tá Paraná, Mato Grosso do Sul, que tem inversão térmica, Sim. São Paulo, que de repente, tá 30 graus e cai para 12. O animal sofre, né? Falou, teremos uma inversão térmica no dia tal, compre tal medicamento, tem alguns assim que... e lotes de animais mais sensíveis, coloque perto de regiões onde flutuamentos, a região com mais árvore, mais perto da mata, não tem tanto vento, então a variação é menor. Então muda esse lote do local porque vai cair a temperatura. Então, se depender da Integra, a atividade preditiva vai ser desse jeito aí. Coloca na tua lista achar onça e porcão lá no norte, lá que precisa. E a onça, inclusive, assim, estilos de fazer a cerca elétrica contra a onça, tal, de porcão. Então, a cerca elétrica tem sido bem eficiente, mas também temos que monitorar. Onça é realmente um item, um elemento, uma causa-morte muito relevante no Brasil, cara. Pois é. Dá-lhe onça. Eu tava acompanhando no fechamento uma fazenda grande lá no Pará, que era isso. 2 fazendas do grupo, tipo, tinha 70 e tantos de morte por onça. É claro que entre nós, né? A gente sabe que tem a onça, mas às vezes tem um bezerro morto ali, o tatu comendo barrigada, porque se eu ponho que foi onça, a responsabilidade não é minha, né? Mas sim, mas de fato isso, mas o principal causa-morte ainda é desconhecido. Sim. Então a IA vai poder ajudar, o animal tá com um determinado sintoma, ver a temperatura do focinho, ver como que tá o olho, se o animal tá anêmico ou não, temperatura retal, se o pelo tá assim, se o brilho, aquelas coisas que daí você tentar diminuir, né, Fábio, essa condição de não saber o que está acontecendo, né? Porque eu falo, né, quando eu tô nas apresentações, uma coisa é falar, estão falando mal de você não sabe contra quem você vai lutar, né? Agora você, não, é ela que tá, aí você vai, você vou consegue, lá falar com essa moça, você consegue fazer alguma coisa, né? É isso, que legal. Mas vai ser, acho muito interessante, né, como que a gente consegue colocar, né, usar a IA, a tecnologia para ajudar nesse processo, porque justamente você falou, né, acho que é um caminho que não tem volta mesmo, né? Porque essas mudanças não vai voltar mais ter o cara que sabe manejar o passo de olho, que não tem um método, que não tenha negócio. E quando a gente cria processo e método, a gente defende a fazenda, né? Sim. Porque até numa das fazendas que eu entrei, tinha um departamento de processo dentro. Eu falei, caramba, olha a importância do processo na pecuária. Sem dúvida. E pecuária é muito responsiva a processo, né? Então, a gente fala assim, poxa, se pecuária é responsiva a processo, se a pecuária não vai bem, é porque
tá faltando processo. E a agricultura tá muito na frente, né, da gente Sem nisso, dúvida. né? Tecnologicamente, processualmente, você não define qual a densidade de semente mais. Sim. Entendeu? A profundidade de plantio, a janela de plantio. O dia que você vai fazer o trato, você faz e pronto, né? Então isso muda muito. Por isso que a gente... Mas eu sou bem otimista, Fábio. Acho que assim, eu vejo os jovens menos complacentes com baixo desempenho, ou seja, o camarada que fala, pai, esse troço vale não sei quantos dinheiros, o negócio é um prêmio de loteria, temos que dar dinheiro. Sim. Vejo uma geração querendo ir para a fazenda, né, desde que o pai ajude. Eu vejo um novo processo de organograma funcional, chama organograma funcional boi-centrista, onde você põe o boi no meio do organograma e pede para o boi o que ele precisa. Então eu tô bastante otimista. Eu acredito profundamente que a gente deve entrar numa esteira, numa fase de muito avanço tecnológico, e acredito que a gente tem que se preocupar muito com a cria. Acho que a cria engorda é bem dominada, tem muita coisa para melhorar, tem. Mas o nosso gap, nosso desafio tá na cria, viu, Fábio? Eu tenho percebido isso também, né? Até pelos números mesmo, né? Sempre a cria é o que menos dá resultado. Tudo bem, ela que menos perde também, né? Mas ela tem muito potencial que não tá explorado. É a mais segura, né? É verdade. Mas tem que dar pra andar bastante. Muito legal. Então é isso. Tem uma coisa, um fechamento que você queira fazer pra falar aí? Bom, duas coisas. O primeiro, para você, quero agradecer o convite, a oportunidade, dizer que é uma honra estar com você. Que bom que deu certo o nosso papo. Muito obrigado por ter vindo aqui me encontrar. Para nós é uma delícia. Quero desejar muito sucesso na tua vida, na tua carreira profissional, que a gente siga junto aí nessa operação e falar para quem está nos ouvindo, para os gerentes, para os campeiros, capatazes e principalmente para os proprietários de fazenda, que o sucesso de uma fazenda é uma decisão. Sim. E uma decisão que, no final das contas, envolve um líder liderando valores positivos, que é zelo, asseio, disciplina, né? Construir um time com autonomia, mas principalmente fazer a turma saber fazer que é domínio e trabalhar por um projeto legal, por propósito, né? Assim, o dinheiro, o lucro, a produtividade, ele é só o sinal que você está fazendo as coisas bem feitas. Então, trabalhar por fazer bem feito e ter a produtividade e a rentabilidade como prêmio é o melhor caminho, porque no final, assim, ele vai vir. Se você fizer certo, manejar na ponta de folha, cuidar do teu gado, cuidar das pessoas, cuidar do teu caixa, o dinheiro e o lucro alto vai ser consequência. Eu acho que isso aí, eu acho que o processo sintetiza tudo isso, né? Porque se tiver processo em tudo, contratação, do como fazer, tudo acaba, você consegue andar bem. Organizar, né? E dar retorno. Sem dúvida nenhuma. Né? E só apresentando aqui, né? Sempre eu coloco uma plaquinha aqui. Ah, que legal, né? Do meu certificado, que pra mim vale muito. Hoje eu trouxe as duas. Que bom. Porque aqui foi quando eu comecei. A primeira que começou, né? Eu comecei com a Alfa. Aí depois tive aqui esse intervalo, né? Que tava trabalhando na fazenda. E depois retomei aqui. Agora só falta a próxima. Falta a próxima. Uma delas é para transformar a fazenda em número, outra para planejar e outra para falar de gente. Exatamente. Né? Vai ser legal. Obrigado pela confiança, pela nossa parceria, Fábio. Muito obrigado, uma boa jornada. Vocês aí, não deixa de compartilhar o episódio, curte, comenta aí, ajuda a divulgar a informação aí que a gente precisa divulgar as informações. É isso mesmo. Segue a gente aqui nesse canal. É isso aí. Valeu, Resenha de Agrocast. Valeu, pessoal. Até mais. Até mais.